Olá, estudantes! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está iniciando a nossa aula de língua portuguesa e eu sou a professora Juliana. Isso, língua portuguesa, ânimo, super combina, tá? Caderno na mão, lápis e vamos começar. A nossa aula hoje será sobre verbete e podcast. Olha o termo, podcast, chique, não é mesmo? Vamos saber o que é isso. Então, verbete. Iniciaremos com verbete. O verbete, verbete é essa imagem aqui. Abriu o dicionário, viu o verbete. Isso é um verbete. Mas então, o verbete é um texto escrito de caráter informativo, não é mesmo? Ele vai agregar uma informação, um conhecimento. Os verbetes, eles aparecem lá no dicionário, na ordem alfabética, e traz sempre a definição de uma palavra. E olha só, para que vai servir o verbete? Bem, você procura um verbete para quê? Para conhecer o significado de uma palavra, compreender a origem, a evolução, não é mesmo? E aí o dicionário, olha aqui, participação especial, né, nesse conteúdo, dicionário. O dicionário, ele registra os vários sentidos de uma palavra, não é? E aí, lá encontramos, então, um conjunto de significados, não é? Que recebe o nome de verbete. Agora, elegemos uma palavra aqui. Abrimos o dicionário e encontramos a palavra abreviatura. Então, é importante observarmos aqui que antes da definição, nós temos siglas. E essas siglas, elas têm um significado muito importante. Olha aqui, observem. O S e o M significa que é um substantivo masculino. O SF, que foi citado no exemplo anterior, é um substantivo feminino. E quando eu falo de substantivo, eu estou falando de nome, não é mesmo? E aí o sing significa que está no singular, apresenta uma única forma. Quando eu tenho as letras A, D, J, significa que é um adjetivo, uma característica. E o NU, que é um numeral, e o PL, que é plural. Então, tem um significado importante essas siglas. Além disso, elas indicam também outros aspectos. Olha só, a flexão contida nas palavras, ou seja, as mudanças que podem existir no que se refere ao gênero, né? Masculino, feminino e o número, que é singular e plural. A flexão nos verbos quanto à pessoa, né? Fala da forma que ele vai ser flexionada, né? Conjugada no eu, no tu, no ele, no nós, no vós e nos eles e eles. E o tempo que é o presente, o pretérito e o futuro. E o modo também. Então, toda essa informação você vai encontrar no verbete. Os verbetes, eles são textos que divulgam conhecimento e quase sempre sua linguagem é formal dentro da norma culta da língua portuguesa. Aqui nessa imagem, olha que interessante, reunimos aqui diferentes tipos de dicionários. Olha, a gente tem um dicionário muito comum, que é o dicionário bilíngue, né, que traz as palavras em português, espanhol, outras vezes também português e inglês. Temos um dicionário popular da língua gaúcha, isso, olha, trata todo aquele regionalismo lá utilizado, né, na fala dessas pessoas. Temos o dicionário de linguística, que são termos mais técnicos, até dicionário de profissionais aí que trabalham, né, com termos da saúde. Agora, interessantíssimo, a estrela da nossa aula hoje, podcast. Olha que termo, né, totalmente atual e novo, podcast. Bem, nós estamos falando aqui de quê? De informação, de conhecimento, de conhecer, não é mesmo? De buscar uma informação. Então, alguns verbetes e outros gêneros com esse mesmo objetivo, eles vão variar para uma linguagem mais descontraída, que são chamados podcasts. Ou seja, é um conteúdo científico, mas com uma linguagem mais tranquila, mais descontraída mesmo. E é fácil, favorece muito porque vai se comunicar com o público mais jovem. Então, podcast. Podcast, o que significa então? É semelhante a um programa de rádio e pode servir à informação e ao entretenimento. Bem, o podcast é uma mídia atual. Surgiu lá em 2004, mas vem ganhando força agora. Bem, o conteúdo ele pode ser o mesmo dos verbetes, só que são transformados em áudios.
E aí a gente tem uma série, né, de conteúdos aí que aparece pra gente, ó. Pode ser o quê? De música, de ciência, de histórias em quadrinhos, de games, vários. É um universo de conteúdo. O podcast, eles são programas de áudio, como a gente acabou de falar. E normalmente eles são compostos por uma série de episódios. Isso. E podem ser baixados e ouvidos online sobre a divulgação científica de qualquer assunto que você esteja procurando. Existem basicamente duas maneiras de ouvir podcast, através do smartphone, Android ou tablet. É só ir na loja do aplicativo do seu aparelho e baixar o app, é gratuito. Depois é escolher os canais disponíveis que você tem aí. E pronto, você vai ter uma informação através de áudio. Como que surgiram, então? Vamos entender a história um pouquinho aí do podcast. É um termo, né, que vem da junção do iPod com Apple. E aí tem um outro significado. É um dispositivo reprodutor de áudio e o broadcast, que significa transmissão. Então, tem uma semelhança enorme com a questão da rádio, né? Só que tem uma variante que é muito importante e vale a pena a gente falar sobre isso. Bem, o podcast ele é sobre demanda, né? O que significa isso? Eu posso ouvir a hora em que eu quiser, a hora que eu sentir vontade. E aí a gente vai avaliar, então, algumas dessas informações que são importantes e que nos favorecem. O podcast, ele informa o tema. Ele convida o leitor a ouvir uma conversa sobre o assunto. O áudio é nítido, sem ruídos, né? É uma habilidade totalmente que a gente vai trabalhar a questão da escuta. Justamente para não atrapalhar essa compreensão aí do que está sendo dito. A linguagem empregada geralmente é informal. A linguagem empregada é informal. O podcast trabalha bem a relação entre o verbete e a obra que serviu de base para a criação de um determinado assunto. Ou seja, ele reúne ali aquelas informações que você precisa. Bem, o foco na habilidade aí é a habilidade de listening, isso, a habilidade de escuta. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode ajudar você a ouvir todo o conteúdo que procura com uma vantagem enorme. Ou seja, você pode ouvir o que quiser na hora que sentir vontade, para preencher aquele tempinho ocioso aí que você tem. É uma boa pedida quando você estiver no trânsito, fazendo uma corrida ou até num banho. Fica a dica e aproveite. Faça o convite, ó. Ouça conteúdos educativos, amplie seus conhecimentos. E agora é com vocês, estudantes. Muito bem, finalizamos a nossa aula e agora vocês vão lá acessar as atividades na plataforma SMED GV. E para isso, aponte a câmera do celular no QR Code que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube, reveja as aulas e acesse as nossas redes sociais. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.